Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul e você. Use o app Banrisul Digital e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 24 de março de 2020, ao vivo aqui pela RDC TV. Canais 24 e 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo através das nossas plataformas digitais. Sempre lembrando para você que está nos acompanhando aqui no Rio Grande do Sul e que queira informar para os seus amigos que estão fora do estado ou até mesmo fora do país, que podem acompanhar a nossa programação tanto pelo site quanto pelas redes sociais. O nosso site, o nosso portal rdctv.com.br. Se você acrescentar /ao vivo na digitação, você já tem o acesso direto no player do nosso site com a programação real-time ininterrupta da RDC TV. Agora, se você preferir as lives dos programas, como está acontecendo já com o Virando o Jogo, está acontecendo já? Com o Virando o Jogo? Ainda não está acontecendo a live do Virando o Jogo? Então vamos segurar aqui. Cadê a live do Virando o Jogo? A live do Virando o Jogo. A live do Virando o Jogo, eu vou esperar para falar para todo mundo ao mesmo tempo, tanto aqueles que nos acompanham aqui no Rio Grande do Sul, não é pela Claro Net TV, canais 24 e 524, como eu disse, como para aqueles que estão nos acompanhando pelas lives aí do Instagram, não, o Instagram é outra história, do Twitter, do YouTube e do Facebook. Tá? O YouTube e o Twitter já estão no ar? Confirmado? Twitter e YouTube já estão no ar? Twitter? Ainda não. Está carregando. Roda. Eu me lembro o Chacrinha. Roda. Naquela época, onde a gente tinha, né, que os comerciais... Vamos fazer uma digressão um pouco de televisão aí da época antiga. Eu tenho que me cuidar, porque senão vão achar que eu sou muito antigo e que eu tinha que estar recluso, né? Flávio Fiorin, tudo bom, Fiorin? Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Diogo Rossi, tudo bem, Diogo Rossi? Vamos sobreviver à minha teoria. Vamos indo. E a informação de agora há pouco, aí a federação suspendeu por prazo indeterminado a divisão de acesso. Mas não estava suspensa já? Por 15 dias. Agora é por prazo indeterminado. Fizeram uma videoconferência hoje e agora por tempo indeterminado a competição está momentaneamente paralisada. O que dá garantia, na minha visão, para a divisão de acesso voltar no segundo semestre, com certeza. né? Porque como tu trava a competição, tu dá garantias de que, olha, a gente parou, mas vai voltar. Senão fica aquela embromação do fato da questão dos contratos, até porque muitos clubes já dispensaram jogadores da Série A também, né? Então vamos ver como é que fica essa situação. Tá, mas aí que eu quero saber, como é que fica os jogadores nesse período em que muitos não vai ter... Muitos já foram dispensados, liberados. Eu fico pensando no caso, por exemplo, eu até que ia chamar essa pauta para o início do programa e o Fiorin chama essa da divisão de acesso, mas linka bem. O Internacional vai se reunir com as lideranças do seu grupo sexta-feira para ver o que vai fazer com o salário dos jogadores. Eles querem bater 25% dos vencimentos mensais dos atletas, porque o Inter não tem condições de pagar tudo. Eu fico pensando, se o Inter, que é um grande clube do futebol brasileiro, está com essa dificuldade, acho que essa decisão da Federação Gaúcha é acertada, né? Tem clubes aqui que estão vendo ainda a situação, estão correndo atrás, como é que vão conseguir pagar os vencimentos de março. Não tem renda nenhuma, né? O presidente... Eu ia dizer o presidente Noveleto, mas o presidente Oxman esteve aqui na semana passada e ele disse, o Paulo Mocelin também, presidente do Sindicato dos Atletas, e disseram que para março eles tinham que garantir os clubes o pagamento dos salários. O problema era abril, né? Abril. Só que eu não sei como é que é feito o pagamento para jogador de futebol, sinceramente não sei. Se é quinto dia útil, se é um dia específico de contrato. Não. Também, porque mesmo que também é quinto dia útil? Mesmo que possam ter contrato por tempo determinado, que não é o pagamento é quinto dia útil. O pagamento é quinto dia útil. Março já está bem atrasado, daquilo que é CLT. Então já está bem atrasado, né? Daquilo que é CLT. Agora, aquilo que possa ser direito de imagem ou alguma contratação por pessoa jurídica, aí é o dia estabelecido. Eu fico pensando no jogador do Campeonato Gaúcho que ganha R$5.000. Tem jogador do Campeonato Gaúcho que ganha R$5.000.
Que é um salário bem alto já até para alguns clubes do futebol gaúcho. Assim como tem bem menos. Claro, exato. 1.200, 1.300. Mas vamos colocar uma base assim, um jogador que ganha 5 mil. Naquele mês que não entrar 5 mil, não tem como fazer. Porque assim, se tu ganha R$1.000, tu vive com R$1.000. Do jeito que dá, mas tu vive com R$1.000. Se tu ganha 5, tu vive com 5. Tu não vive uma vida de R$1.000. Sim. Né? Então, imagina a situação desses jogadores. Em primeiro lugar, é difícil você conseguir fazer alguma reserva. O ideal seria que sempre você pudesse utilizar para o seu sustento da sua família, no mês, no máximo 50% da sua renda. E economizar os outros 50%. E endividar em cartão de crédito 30%, dizem os economistas. Pois é, mas aí vai ficar coisa complicada. Se você faz um endividamento de 30%, tem mais só 20%, se tivesse que, vamos dizer, economizar, reservar os outros 50%. Teria que viver com 50, endividar 30 e guardar 20, não, que já é pouco. Não, sim, mas eu estou dizendo, o ideal para numa circunstância onde você tivesse uma situação de dificuldade, era que você pudesse a cada mês reservar 50% da sua remuneração. O que é impossível. O que é impossível. A gente sabe, né, a dificuldade que se tem de muitas pessoas, o mês termina antes, né? Mas eu diria assim, Rogério, não é nem pelo fato de ser impossível porque não consegue guardar. Algumas é por isso. Mas, por exemplo, um jogador de futebol bem remunerado. Sim. Eu vou dizer assim, um jogador que ganha 50 mil reais, ele é muito bem remunerado. Eu não posso dizer que um jogador que só que ganha 200 mil é bem remunerado. De 50 mil, para mim, é bem remunerado. Sim, no contexto de todo o futebol brasileiro. Isso. Se o cara ganha 50 mil, eu não posso, né, imaginar que ele vai viver uma vida de quem ganha 20. Desculpa, mas é impossível, é meio que surreal. Se eu ganhasse 50, eu viveria uma vida de quem ganha 50 mil reais. Né? Eu não sei estaria se aqui produzindo o Rogério. Não, estaria, óbvio. Eu não sou desse. Até já me perguntaram várias vezes, se tu ganhar na Mega Sena, o que tu vai fazer? Continuar trabalhando normalmente. Continuar trabalhando normalmente. Vou ir trabalhar normalmente. Claro que vou me dar alguns luxos, né? Claro. De vida, mas vou continuar trabalhando, porque eu mas gosto aí do trabalho. A gente trabalharia como a gente gosta, né? Daquele jeito, entendeu? Como a gente daquele jeito. Gosta. Mas é assim, entende? Então é meio complicado. Então eu fico pensando assim, um jogador da dupla Grenal que ganha 30 mil, que é o caso do Ferreira, 14 mil, perdão, que é o caso do Ferreira. O cara não vai... Se já pensou se cortarem 25% do salário de um cara que ganha 14 mil? 50% seria 7. 25... Não, é uma coisa é 3,5. Ele vai ganhar 10. Claro, é um baita salário para nós. Agora tu imagina, nós estamos discutindo o dilema de alguém que ganha uma remuneração fixa. Isso, exato. Agora imaginem quantos e tantos trabalhadores neste país que trabalham pela remuneração praticamente do dia a dia, que são representantes comerciais, que são... dona de loja de shopping. Caminhoneiros, que são, né, comerciantes. Esses aí não têm sequer da onde cogitar de diminuir 25%, eles estão diminuindo 100%. Não é merchan, tá? Até porque eu não compro roupa nessa loja e nem nada. Mas eu, se fosse repórter de geral, ou se tivesse um programa de geral, alguma coisa assim, eu ia pedir para o meu produtor, ou eu, produtor, tentaria entrevistar o dono da Lojas Renner. Porque o que tem dessas lojas nos shoppings aqui é um absurdo. Não, imagina o número de funcionários que ele não tem e que não estão trabalhando. O CEO da Renner é o José Galó, o empresário José Galó, que é o CEO, né? O controle acionista, o financeiro dele, é dele, né? Não, tem um grupo. Sim, que é o controlador. Tá, perfeito. Tá? Que tem fundos de investimento por trás. O CEO das lojas Renner é o José Galó. Tá? Agora, esse é um exemplo. Agora eu vou pegar um outro exemplo. Tá? Fala, Riva, só tem que me dizer uma coisa, está no ar o Facebook ou não está no ar o Facebook? Está no ar o Facebook. Está no ar agora o Facebook, o Twitter? Longe, né? Ainda não. Será que até o final do programa a gente consegue dar um alô para o público do mundo todo que nos acompanha? Tá Brasil afora aí? Não vamos longe, né? O Chico Tasca do Barranco também está prejudicado, só para dar um exemplo. Mas esse tem muito, né? Mas também, pegaste o exemplo da Renner... Ele e o Elcio tem muito. Eles podem, tem bastante? Tem muito. Eles estão com o burro na sombra. Mas eu vou dar um outro exemplo que é uma loja. O Diogo Rossi falou no exemplo das lojas Renner, que tem até no exterior. Que tem até no exterior, que são inúmeras lojas. Não é?
Eu vou dar o exemplo de um amigo meu, o Toninho, da Austin, que tem ali a sua loja no Quinta Avenida Center, aqui em Porto Alegre. É uma unidade. Ele teve que fechar. Vai viver como? Não, isso não existe. Se esses têm problema vai viver como? Sobreviver. Imagina aqueles vendedores ambulantes em dia de jogos, eles sobrevivem como? Bom, esses aí menos ainda, né? Esses aí vão ter que buscar os R$200. Né? Os R$200 que não dá nem para... Pois mas não adianta, mas o que vão ser R$200? Em 2 dias tu gasta. Não. R$200 em 2 dias? Tu acha que antes? Eu acho que meia hora no supermercado. Dependendo de onde for comprar. Não, depende do que, por exemplo, a atividade, se é, por exemplo, que a gente vê esses que estão vendendo bala e coisa nos sinais, esses aí, 200 ainda... Fala, o que todo mundo entra e fala hoje aqui, o Riva fala, o Felipe fala, daqui a pouco eu vou botar vocês na bancada aqui. Não cabe, mais um só. O Facebook está no ar? Twitter e YouTube no ar. Tá, então tá. Atenção, pessoal, avisa aí a turma que está fora do estado, Twitter e YouTube já está no ar, o Facebook ainda não, tá? Vamos passar para o Twitter, vamos lá. O Facebook foi atingido pelo Covid-19. Vou te dizer uma coisa. Quem duvida. Aliás, por falar em ser atingido, Olimpíadas e os Jogos Paralímpicos ficaram para o ano que vem, né? Era a única coisa que faltava ser transferida, né? Bom senso. Já estava demorando demais. Me parece que a questão não era o COI, o Comitê Olímpico Internacional. O COI já queria a transferência anteriormente. Era o Comitê Olímpico do Japão e o governo japonês que estavam resistentes ainda a fazer a transferência. Por quê? Tinha um adendo no contrato olímpico que permitia o Japão não cancelar os Jogos Olímpicos, né, ou adiar, que era o fato de que o Japão não diz no contrato olímpico que o país, para adiar ou cancelar um jogo olímpico, ele precisa não ter condições para fazer os Jogos Olímpicos. E o Japão admitia que tinha condições, sim. Porque o Japão tem dado demonstrações nessa pandemia do coronavírus de ser o país que melhor conseguiu controlar. Tá? Exato. E não chegou a ter, no surto, um pico que ultrapassasse a capacidade de atendimento de saúde hospitalar no país. E mais do que isso, entrou na curva descendente já antes dos demais. Então, o Japão se considerava em condições de... A Olimpíada seria o quê? Final de julho? Julho, agosto. Julho, agosto. Em condições até lá de realizar os Jogos Olímpicos. E eu acredito que sim. Eu acredito que a realização dos Jogos em condições até ideais, o Japão conseguiria fazer. O grande problema seria como os atletas chegariam lá em nível de competição. Nem chegariam, né? Certamente. Esse seria o grande problema. Né? E mesmo com os Jogos tendo sido adiados para 2021, eles mantiveram a logomarca, né? Sim, não 2020. vão trocar, né? E eu já faço um apelo, claro que isso pode ser até irrelevante, mas tem muitos jogadores de futebol, especialmente, atletas olímpicos, que não terão idade para jogar os Jogos Olímpicos. O Brasil, por exemplo, tem 11 atletas que não terão idade olímpica, porque eles vão passar da idade. Tá, eu quero entrar nesse assunto em seguidinha, mas antes, como a gente falou da suspensão ou da transferência dos Jogos Olímpicos, eu quero trazer a palavra de uma campeoníssima nossa, medalhista olímpica, inclusive, no judô, a judoca Mayra Aguiar. Vamos ouvir a opinião da Mayra Aguiar. Aqui é a Mayra Aguiar, medalhista olímpica de judô. Hoje eu recebi a notícia que os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados em 1 ano. Eu acredito que tenha sido a melhor decisão para esse momento. Agora realmente a luta é outra, a gente tem que priorizar nossa saúde, a gente tem que se manter em casa, tem que cuidar dos mais próximos, vamos combater esse vírus o mais rápido possível. E ano que vem a gente comemora a Olimpíada, a gente curte a Olimpíada, mas vamos nos cuidar agora nesse momento que é o mais importante. Espero que todos estejam bem e estejam se cuidando. Um grande abraço, um grande beijo. Um beijo para a Mayra Aguiar também, a nossa campeoníssima, medalhista olímpica aqui na Olimpíada do Rio de Janeiro. E também é campeã pan-americana, né, a Mayra? Sim. Campeã pan-americana medalha de bronze na Olimpíada. Na Olimpíada do... Eu temo por ela, né? Sendo sincero, claro que é 1 ano só e a Sojipa tem todas as estruturas para fazer dela, né, ainda manter ela em alto nível, mas a Mayra está num ciclo final, né, da carreira dela como judoca.
Que idade ela está agora? Ela já está indo para o final do ciclo, já está indo para os 30, provavelmente. Né? E para um novo ciclo olímpico, ela não teria condições, provavelmente, para chegar no mesmo nível. Só que agora é o momento em que ela certamente ganharia a medalha de ouro na Olimpíada. Então eu temo muito que no ano que vem, eu acho que ela vai continuar em alto nível e vai conseguir a medalha de ouro, mas é um caso, né? Imagina os outros vários casos de atletas olímpicos brasileiros que não vão ter a mesma estrutura que ela vai ter, por exemplo. Exatamente, depois ela vai ministrar palestras, cursos, vai ser técnica também, né? Provavelmente. Vai seguir provavelmente, né? Trabalhando e na ela modalidade. Ela é certamente um dos nossos expoentes para as Olimpíadas, está com 28. Né? Ela não vai ter mais idade para o próximo ciclo. Ela vai ter idade, mas eu não sei se ela vai ter condições ideais como com 28 anos, né? E dessa gurizada que vai estourar a idade, aí dá um time inteiro, 11 mesmo, né? 11 do futebol, 11 jogadores estouram a idade e não teriam condições de jogar os Jogos Olímpicos. Como os Jogos Olímpicos vão se chamar Jogos Olímpicos do Japão de 2020, né? Não sei se eles façam um remanejo para quem artifício aí para poder mataria. enquadrar. Teria que enquadrar, porque o Brasil, por exemplo, seria muito prejudicado na minha visão, né? Claro que eu não sei qual o nível de atletas que nós teríamos no ano que vem com a idade, mas seria uma perda inestimável. Por exemplo, só vamos pegar os jogadores da dupla. Matheus e Caio Henrique, por exemplo, já não poderiam jogar. Tá fora. Já estariam fora. Só subir para 24, né? Se subir para 24. Mas daí teria que trocar a estrutura da competição, ou seja, todo o regulamento da competição. Fazer um adendo nesse caso excepcional que foi a doença, né? De repente, por bom senso, eles possam fazer essa troca. Eu faria valer o ano da Olimpíada. Claro. Que ano era para ser a Olimpíada? Tanto 2020. que a logomarca não vai ser trocada. Isso, é isso aí. É o que eu penso, porque tu pega um jogador que jogaria no 2020, né, jogaria nesse ano, ele teria uma idade olímpica. O outro, da outra idade olímpica, é muito diferente, o ciclo é novo, a competição é nova, é bem difícil, assim, eu não... Olha aqui, ó, eu estava recebendo uma ligação aqui do Kiko, mas aí caiu a ligação. Não sei se é o Kiko, treinador da Sojipa. Tá? A respeito, nós falamos uma questão aí sobre o ciclo da Mayra. Isso. Tá? De repente era ele que estava tentando falar comigo aqui. Daqui a pouco ele quer me desmentir. Pode ser, tomara, porque eu não lembro de um campeão olímpico com 32 anos no judô brasileiro. Se é o Kiko, treinador, me liga de novo. Me liga de novo, que eu fui atender, caiu a ligação. Ou só queria confirmar a idade dela, né? Que está com 28 anos. Né? Olha, eu sou um cara que eu me considero relativamente domado nessas tecnologias, mas que essas tecnologias têm uma bronca comigo, eu vou te contar uma coisa. Não gosto de ti, né? Não gostam. Olha, eu tô aqui, olha, esse tal de Facebook comigo é sempre na minha cabeça. O Marcelo Caju sempre na minha cabeça. Marcelo Caju está nos assistindo, disse que tentou fazer por aonde? Por aonde? Pela TV. Tá, mas e por onde é que tu falou com ele aí? Me mandou o WhatsApp. Pelo teu WhatsApp. Isso. Tá. E ele disse pra mim o seguinte, que ele também tentou fazer a live dele e não conseguiu. Então tá com algum problema o Facebook. Pois é. Em agosto ela faz 29, tem 28. 13 de agosto. O YouTube também certo, a gente 28. não está conseguindo, né? Não, o YouTube sim, o YouTube tá no ar aqui, eu tava assistindo. Tu tá vendo? Eu estava vendo pelo Twitter. Não, eu tava assistindo pelo YouTube aqui também. Vou te mostrar aqui, Mas tem 28 mesmo, Mayra. Eu vou te mostrar a tua latinha aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vamos ver. Aí, ó. Então tá. Eu não consegui acessar pelo YouTube aqui. Tá bonitão. Tô só no Twitter. Não, aqui. mas tá aqui, tá. Então tu fica no YouTube que eu fico no Twitter e o Riva me avisa quando a gente estiver no Facebook, tá, Riva? Okay? Tem nome de craque, hein? Rivelino, né? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê do Riva? Tá? Muito bem. Bom, gente, o seguinte, agora assisti a retransmissão, mas vamos lá. Estou dizendo, eu vou brigar com essas tecnologias aqui. Tá bom. Bom, hoje, antes de começar o programa, eu conversei com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, que está se recuperando aí da Covid-19, né, o coronavírus, e ele me disse o seguinte, ele não tinha sintoma nenhum, tá? Ele era absolutamente assintomático, não sentia nada, mas como não é o presidente Marcelo Medeiros foi diagnosticado, e eles estiveram naquele jantar. Tu não estava naquele jantar, ô Diogo? Graças a Deus, não. Não.
Graças a Deus, por quê? Estava o presidente Luciano. Eu não tenho preocupações comigo quanto ao Covid-19, mas a minha esposa é do grupo de risco, então eu me preocupo com ela, né? Sim. Então, graças a Deus eu não estava lá. Tá bom. Mas aí, como foi diagnosticado o presidente Marcelo Medeiros e outros integrantes da diretoria, tanto do Internacional quanto do Grêmio, aí o presidente Romildo fez o teste e, como se diz, testou positivo. Então, ele já está lá na reclusão, tá? E ele sempre muito bem-humorado, o Romildo, né? Lá, não sei se ele está em Osório ou está em Mostardas, na fazenda dele, mas, enfim, acho que deve estar em Osório. Sempre muito bem-humorado, e aí está dizendo, não, o pior não é tanto o isolamento, é que o pessoal te olha assim, parece com uma discriminação, um negócio, bullying. E é complicado. E aí ele disse que vai, ô Diogo, né? Vai mais 2 dias, me parece, que ele já passa aquele período dos 14 dias, que seria a quarentena. Na verdade... Aí vai fazer o teste novamente para ver se já desapareceu o vírus. Hoje é 24? Hoje é 24. Então amanhã, né? Amanhã é o último dia dele dos 15. Dos 14, perdão. 25. E aí ele faz o teste lá na... Por falar O presidente Luciano vai até o dia 29. Mas ele fez o teste, não, Luciano. Luciano Oxman fez o teste? Não, ele está só por precaução, ele está em casa. Sim, não. Mas não chegou a fazer. Não, até porque ele não teve sintoma nem nada. Mas por precaução ele fica até o dia 29. Não, tá certo. Tá certo. Ele esteve conosco aqui, o Luciano Oxman, quando veio do Rio de Janeiro, segunda-feira. Tá? Eu até nem sei se ele fez o teste. Lá na federação tem alguma informação? Não fez. Não, né? Não, até porque para fazer o teste no Brasil, você tem que apresentar 2 sintomas, né, em alto... Ou ter havido contato com alguém que testou positivo. Isso. Que foi o caso. Seria o caso dele. Seria o caso do Luciano. É verdade, perfeito. Poderia fazer o teste. Mas agora, as informações das autoridades de saúde é de que vai haver a disponibilização, né, de quantos? 5 milhões de testes, né? Para o Brasil, 5 milhões. Para o Brasil todo, concentrando mais nas áreas onde nós temos aí um índice maior da pandemia. Na verdade, no país, 10 milhões. Sim. Aí, pro Brasil, fora São Paulo, 5 milhões. E para São Paulo, 5 milhões. Então é isso aí, 5 milhões concentrados só em São Paulo. 2 mil testes por dia, o prefeito Dória, o governador Dória falou hoje que vai fazer. Prefeito Dória, e depois o seguinte, obrigado. Como nós falamos ontem, se conseguir fazer esse chamado teste, né, que faz a identificação rápida, aí nós vamos ter um número aumentado de casos, porque são os casos que são notificados oficialmente. Vamos ter uma elevação, talvez uma elevação significativa, mas isso possivelmente vai terminar favorecendo a estatística do índice de letalidade. Porque como hoje o índice de letalidade, só com esses casos que estão sendo apontados, e a gente imagina que tem muito mais casos a serem diagnosticados, tá? E se mantivermos, né, esse índice de letalidade, quando aumentar o número de casos identificados, a tendência é que esse índice diminua ainda mais. Hoje está em 1,6. Hoje o ministro Mandetta disse que o número de casos que nós temos no Brasil testados e confirmados representa 11% do total. Então, provavelmente, neste momento, no Brasil, temos 17 mil pessoas infectadas, diferente dos 2 mil e pouco que são apresentados. Só que 17 mil pessoas infectadas proporcionalmente aos nossos 200 milhões de habitantes é pouco, em relação, por exemplo, a países como a Itália, que foram 40 mil. É a densidade demográfica que nós falamos ontem, né? Por quilômetro quadrado. Mas isso é de agora, né? Lembrando que esse número vai expandir significativamente. Pode expandir, mas aí se as precauções que estão sendo tomadas seguirem nesse ritmo, nós poderemos ter, inclusive, os equipamentos necessários para os atendimentos em UTI. Em casos graves. Que são os respiradores artificiais. Hoje o prefeito Marquesan, né, com o apoio da Polícia Militar, fez uma operação às 2 da tarde de recolhimento de idosos das ruas e também de fechar alguns estabelecimentos que se mantiveram abertos. Esse negócio já virou meme. E tem alguns aí na por aí internet. Espalhados ainda. Os velhinhos? Não, tem alguns. Alguns perdidinhos aí por aí. Já virou meme na internet, né? Tem várias maneiras de mandar os velhos para casa, né? Uma delas é mandar a polícia. Aliás, vamos passar para o lado positivo. Esses dias estava perdão, Rogério, esses dias a gente estava
ali perto de casa, tinha uma senhora atravessando a rua e passou um motoqueiro. Vai para casa! A senhora ficou olhando assim, não sabe. Ainda bem que não ofendeu a senhora, né? Mas olha aqui, ó, a gente falou a respeito dos respiradores artificiais. O Zafari, atento ao momento e tendo em vista garantir a saúde e a segurança de todos, as lojas Zafari e Bourbon vão atender em horários exclusivos, já estão atendendo em horários exclusivos para os clientes idosos com mais de 60 anos e os que fazem parte do grupo de risco de contaminação do coronavírus, Covid-19, para que possam fazer as suas compras com absoluta tranquilidade. Então, para você conferir, porque os horários são muito parecidos para todas as lojas aí, mas para você conferir isso, eu recomendo que você acesse o site do Zafari. O site do Zafari é zafari.com.br. Zafari.com.br e aí você vai ter a relação de todas as lojas com os horários especiais, não é, para atendimento dos idosos e também desses que fazem parte do grupo de risco para que possam fazer as suas compras com toda a tranquilidade. E uma informação também importante é de que o horário de fechamento das lojas, aí sim, o horário de fechamento de todas as lojas Zafari e Hipermercado Bourbon, sem exceção, de segunda a domingo, incluindo feriados, vai ser sempre às 8 horas da noite. Tá? Então, fechamento das lojas Zafari e Bourbon, Hipermercado Bourbon, sempre às 8 horas da noite. Aliás, por falar em Zafari, o Grupo Zafari fez uma doação através do Instituto Cultural Floresta, de 10 milhões de reais para serem aplicados justamente na equipagem do que for preciso para auxiliar as autoridades de saúde do Estado e dos municípios, para que possam fazer frente aí a esse pico, quando acontecer, de internação. O Zafari fez a doação, e fez através do Instituto Cultural Floresta, porque o Instituto Cultural Floresta já tem essa expertise no trato com as autoridades governamentais. Tivemos, através do Instituto Cultural Floresta, o ano passado, ou retrasado, que foi a doação transformada em viaturas para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, em armamento, em equipamentos. Então, por isso, o Zafari faz essa doação de 10 milhões de reais via o Instituto Cultural Floresta, que vai deliberar junto às autoridades, especialmente autoridades de saúde dos municípios e do governo do Estado, como vai ser a destinação desses recursos. É claro que o Zafari, quando faz a doação, pensa, vamos dizer, principalmente, ou como todos nós pensamos, que o problema maior para o atendimento são os respiradores artificiais. Então, essa doação muito provavelmente seja direcionada em grande parte para a aquisição dos respiradores artificiais para equipar as nossas UTIs hospitalares. Bom, vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida. Vamos continuar falando aí dessa repercussão toda dentro do mundo esportivo, especialmente do futebol. Um instante só. Já enfrentamos muitos desafios nessa vida. E o Banrisul sabe que é nas horas mais difíceis que a nossa parceria faz a diferença. Por isso, conte sempre com a gente e tenha certeza de que estamos atentos às suas necessidades, para que você possa se cuidar e proteger sua família. Acompanhe nosso site e redes sociais para saber tudo o que estamos fazendo para apoiar nossos clientes. Juntos, vamos superar este momento. Banrisul. O Banrisul, inclusive, continua buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento e, por isso, está disponibilizando no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação das 2 próximas parcelas a vencer do seu empréstimo pessoal ou empresarial, com carência de 90 dias para começar a pagar. Outra novidade é que o atendimento presencial nas agências Banrisul agora precisa ser agendado via telefone. Você pode consultar mais informações diretamente no site do Banrisul, banrisul.com.br, ou então nas redes sociais do Banrisul. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Eu falei aqui no Banrisul Digital, mas o Banrisul tem outros canais e serviços que também podem ser acessados remotamente. Além do Banrisul Digital,
onde você vai gerenciar a conta pessoal ou da empresa com total segurança e agilidade a qualquer hora e em qualquer lugar. Na ferramenta podem ser realizados serviços como consulta de extratos, pagamentos de conta, transferências, empréstimos e investimentos. E como eu falei, não é essa disponibilização que está no Banrisul Digital para quem tem empréstimo com o Banrisul poder prorrogar as 2 próximas parcelas que vão vencer do empréstimo pessoal ou empresarial e com a carência de 90 dias. Além disso, também acessado remotamente o serviço Meus Cartões, disponibilizado no aplicativo Banrisul Digital também. O portal Meus Cartões oferece serviços exclusivos para clientes que possuem os cartões emitidos pelo Banrisul das bandeiras Visa e Mastercard, como extrato, pagamento e parcelamento de fatura, solicitar alteração de limite de crédito, cadastramento de débito em conta, bloqueio e desbloqueio de cartões e solicitação de cartão adicional. Tem ainda o Banrifone, que é o canal de atendimento pelo telefone, que disponibiliza consultas, transações bancárias e informações. E as mídias sociais, onde o Banrisul disponibiliza no Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, respondendo questionamentos referentes a produtos e serviços, reclamações e sugestões. Nesses canais, o Banrisul está disponível nos dias úteis das 9 até às 6 horas da tarde. É um serviço que o Banrisul está prestando aí aos seus clientes. O que vocês estavam ouvindo com tanta atenção? Era o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, era isso? Isso, eu estava ouvindo aqui o pronunciamento do presidente. Acho que foi a primeira vez que ele fala. Eu não, acho que é a segunda vez que ele fala. Ele falou no dia do Grenal. Eu lembro bem porque eu ouvi. Falou em rede. Falou em rede nacional no dia do Grenal. Mas agora ele falou algumas coisas assim que não tem nenhum tom de aquilo que eu vou dizer, se eu concordo ou não. É só o que ele disse. Sim, é informação. Ele falou, primeiro fez um elogio ao ministro Mandetta Luiz pelo Henrique trabalho Mandetta. que está sendo feito. Depois fez uma crítica à imprensa pelo princípio de trabalho que foi feito com uma criação de caos e alarmismo, comparando a nossa situação com a situação italiana. Aí fez um breve histórico sobre a diferença climática e de país, Brasil e Itália. Depois elogiou a imprensa pela mudança de postura de ontem para hoje, segundo o presidente, pedindo mais calma e tranquilidade em vez de criar o alarmismo. E, por fim, fez uma crítica velada, porque ele não fala nomes, então ele diz alguns governantes do país que criaram um sistema de confinamento ou de situações que ele não concorda e voltou a trazer alguns dados dizendo que 90% das pessoas serão assintomáticas e não trarão qualquer tipo de condição para os nossos sistemas de saúde. E voltou a fazer de novo um comparativo informativo sobre idosos, casos de risco, e as crianças que, segundo o próprio, não são do grupo de risco e nem terão problemas com o vírus, e pediu a reabertura, não com essas palavras, mas deixou a entender a reabertura das escolas. A flexibilização. O que eu venho defendendo, mais ou menos nesse tom também, é que se flexibilize nesse primeiro momento. E depois, por fim, ele fez um agradecimento público aos profissionais da saúde. Por fim. Sem dúvida. Esses são a linha de frente e tem que ter a saudação, aquele aplauso que aconteceu a semana passada, tem que ser diário, para os profissionais da saúde. Agora, eu fecho nesse aspecto, tanto que ontem eu falei aqui, eu entendo que, inclusive, deva se avaliar semana a semana, se não diariamente, para que se possa se flexibilizar, porque senão nós teremos aí uma pandemia, será que podemos dizer assim? Mas uma epidemia, vamos ficar então no nosso país só, uma epidemia talvez maior do que essa, em termos econômicos, depois que passar essa onda, se a gente ficar fechado como nós estamos agora, nesse momento, por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Lembrando que os Estados Unidos também já começam agora, completado 15 dias, começam a flexibilizar. E quero dar um exemplo só, que é um exemplo que está próximo de mim, que é do meu filho que mora na Inglaterra em relação ao meu neto, que está na escola. Vai fazer 7 anos, está no início do que seria o primeiro grau nosso aqui. O que acontece nas escolas da Inglaterra? Elas foram fechadas só essa semana e tem uma flexibilização.
as escolas não estão totalmente fechadas. Elas estão fechadas para os alunos cujos pais possam ficar em casa. Agora, aqueles profissionais que são da área da saúde, da área da segurança ou outra área que tenha um envolvimento direto no auxílio ao combate à Covid-19, para os filhos desses profissionais, as escolas estão abertas e as crianças estão frequentando a escola. E é um contingente considerável. É só a gente imaginar quantos filhos de enfermeiros, de médicos, de atendentes, de policiais, de bombeiros e outros segmentos da sociedade que estejam atuando diretamente no combate ao coronavírus. Então, essa é a situação que eu faço analogia com a Inglaterra. Na Inglaterra, as escolas estão atendendo, estão abertas para os filhos desses profissionais envolvidos no combate à pandemia. Então, talvez a flexibilização aqui no Brasil pudesse começar a ser assim, né? Porque realmente é uma dificuldade muito... E aí, inclusive, evitaria aquilo que é a maior preocupação, de colocar as crianças que são assintomáticas em quase 100%, mas que podem ter o contágio e serem transmissores para os avós, para os idosos, que já que os pais têm que trabalhar, os avós vão ficar cuidando dos netos. E é isso que quer se evitar. Então, eu acho que passado esse primeiro momento do impacto, e esse primeiro momento talvez realmente as questões tivessem que ser assim, impactantes, né? Todo mundo resguardado, os velhos, os idosos principalmente, não tem que estar circulando, né? Então, depois começa a flexibilizar. Aliás, sobre essa questão do resguardo, eu recebi hoje um VT, um filme que a Prefeitura de Porto Alegre está divulgando, porque nós estamos na semana de aniversário de Porto Alegre. Porto Alegre vai estar comemorando 248 na quinta-feira, dia 26 de março. E nós não podemos esquecer, então nós temos que fazer, mesmo que seja individualmente ou que seja internamente, a comemoração, né, para o aniversário de Porto Alegre. E o vídeo que a Prefeitura lançou é muito interessante, Eu vou rodar agora e peço que vocês prestem atenção, porque realmente tem uma relação nisso de ficar em resguardo e comemorar o aniversário da cidade. Vejam aí. Nessa semana, Porto Alegre está de aniversário. Obrigado por não visitar a aniversariante. Fique em casa e vamos todos comemorar muitos anos de vida. Vamos todos ficar em casa e comemorar muitos anos de vida, ou seja, muitos anos para frente teremos para comemorar. Quero agradecer ao secretário de Comunicação do município de Porto Alegre, Orestes de Andrade Júnior, que me mandou esse vídeo, e eu tenho convicção de que todas essas circunstâncias que a gente vem comentando aqui, né, que a pandemia está nos forçando a tomar algumas decisões, as autoridades estão absolutamente atentas, não só ao combate direto, mas também às repercussões todas, e por isso que eu acredito que a análise é feita diariamente e o cenário, né, conforme for nos mostrando, ele pode sofrer algumas alterações aí de semana para semana. No cenário do futebol, o que acontece do Gauchão, Flávio Fiorin? Vai ser decidido até sexta-feira. Se vai ser encerrado definitivamente ou se vai ter continuidade no segundo semestre. A federação vai se pronunciar a respeito. Vai ter uma reunião. Vai ter uma nova videoconferência com os clubes, exemplo do que teve essa da divisão de acesso hoje. Essa está suspensa aí por tempo indeterminado. E como não pode dar coletiva, porque tem decreto, né, de Porto Alegre que não pode reunir mais de 30 pessoas. Sim. Então, até acho que 30 é um absurdo, mas mais de 30 pessoas, deveriam ser menos. Não dá para fazer coletiva, né? Então, fica essa questão. Agora, tem um detalhe importante, que pode parecer... Embora o campeonato tenha a decisão para ser tomada até o dia 31, né? Isso. Mas a tendência é que até sexta-feira, pelo que ficou na nota oficial aqui,
que tenhamos uma definição aí do campeonato. Até porque o futuro da competição. 28 e 29 é sábado e domingo. 28 é o dia mais importante do ano, por sinal, e dia 29... Né? Sabe por quê, né? Aniversário. Aniversário da criatura ali. Pior que a gente não pode ir lá comemorar com ele. Tem um detalhe seguinte... Não, ele está dando, graças a Deus, não vai ninguém lá, não vai precisar gastar, fazer festa, nem nada. Agora, nós vamos te cobrar a festa depois. Depois, quando passar tudo... A manifestação do presidente Bolsonaro, mais uma vez de cunho informativo, ela dá também um tom daquilo que outras vertentes do país, e aí de federações, confederações, governos, municípios, também vão tomar. Porque quando o chefe máximo do Estado tem uma visão e passa um pensamento, todo mundo tem que começar a se reorganizar a partir dele. Acredito eu, né, e aí também é um pouco de opinião, que governantes, né, sejam eles estaduais ou municipais, não vão querer brigar com o chefe de Estado nesse momento. E não é só a questão... Não sei se brigar é a palavra certa, mas divergir, discordar, agir contrário, eu acho que não seria só por isso. É um amigo nosso aí que discorda todo o tempo, né? Não, mas isso aí tem muitas pessoas que discordam dos dois lados, os extremismos estão dos dois lados. Mas o que eu digo é o seguinte, talvez não fosse exatamente isso, Diogo, mas que as autoridades, nesses outros níveis estaduais e municipais, num primeiro momento tivessem agido, vamos dizer, pelas informações que tivessem, né, da sua geografia. Sim. É a primeira coisa. E a segunda, que a gente não pode desconhecer também, é que existe uma pressão política da sociedade. Então, num primeiro momento, se não toma uma decisão mais forte, mais contundente, politicamente seriam cobrados esses gestores das suas comunidades. Então, no momento em que acontece já o primeiro estágio, foram tomadas decisões drásticas, duras, como essas que nós estamos vivenciando. E aí o presidente da República vem e traz um estudo, que é essa manifestação dele, é uma informação também. É isso. Aí libera, inclusive, os gestores nos outros níveis de governo, estadual e municipal, para que possam também fazer essa flexibilização. A gente não pode esquecer... É tudo um efeito cascata. Então eles ficam agora respaldados pela palavra da presidência da República, a gente não do governo pode federal. Esquecer, e aí também... E pelo que tu acompanhaste, está bem otimista, né? Não, eu diria que ele está mais do que otimista. Super. Agora eu diria o seguinte, né? Também a gente não pode esquecer que, por mais que seja uma crise, por mais que seja uma pandemia, por mais que seja uma coisa completamente atípica, tem algumas coisas que não mudam. Há todo um jogo político em vários cenários, nacional, estadual, municipal, mundial. Então, a gente não pode esquecer vários fatores. Claro, eu não estou aqui também, mais uma vez, eu sempre gosto de frisar isso, nada de ideologia, mas vários governantes do nosso país sabem, por exemplo, especialmente os prefeitos, que tem eleição esse ano. Então, as atitudes deles reverberam para a eleição que não vai ser adiada, vai ter eleição. Porque quando começa o choque de ideias, vão ter partidos que vão dizer, não, esse aí eu não quero que fique mais, vocês estão loucos, mais um ano. Mas deveriam, no meu entendimento, as eleições serem adiadas e esses recursos serem destinados, juntados a outros tantos que o Executivo está destinando, inclusive fundo eleitoral, fundo partidário, isso que é para engordar os cofres dos partidos políticos, deveriam, em parte, serem destinados aí para que houvesse o combate, como vários agentes privados, falei agora a questão do Zafre doando 10 milhões de reais, né? Outras empresas também estão doando, né, dinheiro, recursos aí para a saúde pública, deveriam esses senadores e deputados federais, especialmente, que são os responsáveis por votar e se autovotarem em recursos que são oriundos da população, para ir para lá, para os cofres dos partidos e dos bolsos dos deputados federais e tal, né? E senadores, para que pudesse realmente destinar, se não a totalidade, mas grande parte desses recursos aí para a saúde pública, pelo menos nesse momento. Só que eu, sinceramente, não acredito nisso. Não acredito. Gostaria muito que o Congresso Nacional me desmentisse, mas eu duvido que vão tomar essa atitude, infelizmente. Bom, olha aqui, ó. Quem está tomando uma atitude importante é o SESC também, ó. Está disponibilizando em um único local
diversas atividades para quem está em casa de quarentena durante essa pandemia da Covid-19, o novo coronavírus. É o objetivo do Sistema Fê-Comércio Rio Grande do Sul, SESC-Senac, que acaba de lançar um portal com uma série de serviços online gratuitos para a população. Entre as opções estão mais de 60 cursos de formação profissional com certificado de conclusão de ensino do Senac Rio Grande do Sul, que serão disponibilizados aos poucos ao longo dos próximos dias. Videoaulas com atividades físicas do SESC Rio Grande do Sul, orientações nutricionais e outras dicas diversas. Para você saber tudo, basta acessar, entrando no site www.senacrs.com.br/perto-de-VC. Abreviatura de você, perto de VC. senacrs.com.br/perto-de-VC. O canal será abastecido diariamente. O portal engloba temas nas áreas de comércio, comunicação, design, educação, gestão, informática, marketing, meio ambiente, segurança no trabalho, nutrição, videoaulas com educadores físicos, testes de conhecimento nas áreas de idiomas e mercado de trabalho, podcasts com economistas e profissionais do setor e dicas diversas sobre carreira, saúde, emprego e idiomas. Além disso, notícias das ações da Federação também terão destaque para manter a população informada. Então, é mais um serviço nesse portal que a Fê-Comércio Rio Grande do Sul, SESC-Senac, está disponibilizando para toda a comunidade gaúcha. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida. Já enfrentamos muitos desafios nessa vida. E o Banrisul sabe que é nas horas mais difíceis que a nossa parceria faz a diferença. Por isso, conte sempre com a gente e tenha certeza de que estamos atentos às suas necessidades, para que você possa se cuidar e proteger sua família. Acompanhe nosso site e redes sociais para saber tudo o que estamos fazendo para apoiar nossos clientes. Juntos, vamos superar este momento. Banrisul. Com certeza. Vamos superar esse momento e acredito que o mais breve possível a gente já esteja retornando à normalidade com todas as garantias e com toda a segurança de atendimento de saúde para aqueles que contraírem a Covid-19 e que precisarem, evidentemente, de auxílio médico, internação hospitalar, porque muitos, eu repito, a imensa maioria, como disse o Diogo agora há pouco, como informação, talvez 80% sejam assintomáticos e é esse montante da população que vai terminar fazendo com que se criem os anticorpos para que esse Covid, essa doença, ela vai continuar existindo como a influenza, alguns vão pegar, mas em formas mais brandas e outros talvez nem sejam mais contaminados, porque vão criar anticorpos dentro da... Aliás, o ex-ministro atual, deputado federal Osmar Terra, eu não sei se... Deve estar em Brasília o Osmar Terra, mas seria... Aliás, o Osmar Terra não vai ser entrevistado hoje. Ô, Riva, me confirma se não é hoje a entrevista do Guilherme Macalossi. É hoje? No Cruzando as Conversas? Bom, então eu faço o convite para que você, logo depois do Dois Toques, está chegando na sequência aí o Dois Toques com o Cadu Oliveira, e depois do Dois Toques tem uma entrevista do nosso colega Guilherme Macalossi, que é o apresentador do Cruzando as Conversas, no Cruzando as Conversas, com o deputado federal Osmar Terra, ex-ministro recente do governo federal. Evidente, ministro só pode ser do governo federal, também eu tenho que prestar atenção, a gente vai falando muita coisa do governo atual, do governo atual, e atualmente deputado federal e que já foi secretário da Saúde aqui do Rio Grande do Sul e que conviveu com aquele surto quando surgiu o H1N1, o Osmar Terra era o secretário, e lembrando que aquele surto entrou aqui no Brasil pelo Rio Grande do Sul, o vírus da influenza, o H1N1. Que é uma coisa importante, Rogério, sei que a gente está todos os dias tomando posição e pé pelas condições desse surto, dessa epidemia, que é uma preocupação nossa, do Brasil específica, que alguns infectologistas especialistas têm falado, que agora vem a influenza, agora é que nós teremos de novo H1N1. Então, como começou ontem a vacinação,
se vacinem, porque a união do Covid com a influenza pode acarretar em mais problemas. Exatamente então, isso. Quem pode se vacinar, claro, quem é obrigado a se vacinar, vá se vacinar, por óbvio. E quem tem condições financeiras de se vacinar também, faça a vacinação também. A vacinação está gratuita para aqueles grupos de risco, né? Começando para os idosos. Isso. A vacinação gratuita já está sendo ofertada, inclusive tem uma listagem. Me parece que as farmácias também estão aplicando a vacina. É drive-thru, né? São 3 farmácias, 3 redes aqui do Rio Grande do nosso Sul. estado que estão vacinando. É São João, Panvel, H-Farma e Panvel. São Essas 3 redes. três. 3 redes. Então, já está aberta desde ontem, dia 23, a vacinação para os idosos. Então, é chegar numa dessas unidades, tem que ver quais as unidades, né, quais as filiais dessas farmácias, da Panvel, da H-Farma e da São João, que estão disponibilizando a vacinação. Então faça, porque aí sim, né, a gente vive a pandemia do coronavírus. E se você for infectado por um resfriado, por uma gripe da influenza, né, que hoje já é uma normalidade, vamos dizer, uma rotina, inclusive tendo a vacinação, você fica com o organismo debilitado e aí a situação fica pior. Por falar em organismo, né, o professor Leandro Brandão está tomando todo o cuidado, mesmo com a academia fechada, o centro de treinamento, o CT Ciclo 21 fechado. Ele está fazendo via Instagram as aulas. São 3 edições de aulas diariamente. Então, eu sugiro que você, se você já tem aí o Instagram, né, do CT Ciclo 21, do professor Leandro Brandão, é só acompanhar quais os horários que ele vai fazer as aulas. Até o Lacerda, eu estava ouvindo ontem na Rádio Grenal, ele disse que foi fazer a aula, a videoaula, e tomou um suador, mas essa é a ideia, que você tenha, mesmo dentro da sua casa, faça um exercício. O que houve lá que veio o Banrisul? Não estou falando do Banrisul, não. Banrisul já falei, é isso aí, do Ciclo 21, tá? Que você tenha, mesmo dentro de casa, que você possa fazer a sua atividade física. E aí o seguinte, faça um WhatsApp, mande uma mensagem para o WhatsApp lá do CT Ciclo 21, que é código de área 51, 99606-1956. 99606-1956 é o WhatsApp do CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão. O Cadu já está chegando aí com os seus convidados para o 2 Toques. Eu só queria entender rapidamente, temos mais 1 minutinho, 2 minutos, é isso? Para encerrar. Eu só queria entender como é que vai ser esse processo sexta-feira para definir o Campeonato Gaúcho, Fiorim. Vai ter uma videoconferência e uma audioconferência, é isso? Vai ter uma videoconferência do presidente Noveleto com os dirigentes do interior. Noveleto? Oxman. Luciano Oxman. O Noveleto está de aniversário. 80 anos o Noveleto hoje, hein? 80? 80 anos o Noveleto? Não, sério? Sim, 80 anos hoje. Não. O Noveleto está fazendo 80 anos hoje. O estádio Noveleto, claro, o estádio... Neto, tá não deixa eu molhar o bico. Eu quase tive o que eu nunca pensei em ter na vida, um infarto. 80 anos. Não, vai ter essa reunião... O São José, agora deixa eu falar. Agora fala. O estádio Francisco Noveleto Neto, né? Foi batizado este ano oficialmente. O nosso Zequinha, o Passo da Areia, né? O São José... O estádio completando 80 anos no dia de hoje. Então, o nosso cumprimento, o nosso abraço, nossa saudação aí ao São José e ao Noveleto, com os 80 anos do estádio lá do Passo da Areia. Mas aí, como é que vai ser a reunião? Dos clubes de Porto Alegre. Sem dúvida. Como é que vai ser a reunião? Vai ser uma videoconferência do presidente Luciano com os dirigentes dos clubes do interior para adotarem uma estratégia a fim de que o Campeonato Gaúcho possa ter prosseguimento ou ficar como está, como vem sendo comentado na mídia aí, de repente até uma ideia da proclamação do Caxias, mas muita gente não é adepto dessa ideia. E essa reunião vai ser que horas? Essa vídeo, áudio, conferência, sei lá? Vai ser no período da tarde. Da tarde? Na sexta-feira. Aí o que eu sugiro é o seguinte... Sexta-feira já deve ser a decisão. Não, tudo bem, mas que aí o presidente Luciano Oxman faça como fez o governador hoje. Fez uma live interagindo com os jornalistas. Isso. Né? Também. Então, se não pode ter a entrevista coletiva presencial, que seja uma coletiva virtual. Né? Que o presidente Oxman faça essa live, dando as informações, depois vá lá vendo o questionamento dos
dos jornalistas, dos repórteres, E tem, certo? e tem um cara muito bom lá que trabalha na imprensa da federação também, que é o Pedro Trindade, sempre está nos assistindo aqui. Então, gente tá aí a- finíssima e tá aí a entende tudo sugestão. dessa Só uma parte. dica para o Pedro, então. Bem. Não bota a mão na frente do microfone, que nem fizeram na live do governador esses dias. Ah, não deu para ouvir nada. é muito Tá amadorismo. certo. muito Flávio amadorismo. Fiorin, obrigado. Valeu, até Diogo a próxima. Rossi, obrigado pela sua audiência. Chegando aí o Cadu Oliveira com seus convidados para o Dois Toques. E lembrando, logo depois, o Guilherme Macalossi, numa entrevista especial do Cruzando as Conversas com o deputado federal e ex-ministro e ex-secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, Osmar Terra. Até amanhã. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul e você. Use o app Banrisul Digital e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta.